Nós já estamos quase, ainda não, mas quase no final da nossa série. Estamos no capítulo 4, tem muita coisa para acontecer ainda. E eu quero ler com você a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 20. Essa é a nossa série Menos Religião e Mais Jesus. Diga comigo isso, menos religião, mais Jesus. Aleluia. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Acompanha comigo aí. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade como pastor de ir na casa de vários irmãos aqui da nossa igreja, né? Eu não vou de supetão, eu não vou se não me convidarem, não tenho o hábito de do nada aparecer na sua casa, não vai acontecer isso, mas quando me convidam eu vou. E eu tenho, juntamente com a minha família, sido surpreendido, sinceramente, às vezes até constrangido, de chegar em lugares e ver assim tanto carinho, tanta honra, sabe? E ver o quanto aquela pessoa, ainda com coisas assim simples, demonstrou amor por nós. E eu me sinto assim como Paulo. Vocês me recebem como um anjo, ou até mesmo como o próprio Cristo. E eu fico assim, meu Deus, que responsabilidade, não é? E Paulo está falando, vocês me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Amém? Quero falar para você que gosta de churrasco, vá tapar essas coisas aí. De aperitivo, Coca-Cola bem gelado. 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Que o nosso relacionamento fica até o 14. Tá bom? Do anjo e do Cristo. Do 15 para lá é problema, é B.O. 15. O que aconteceu com vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigos de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Versículo 19 é o versículo que nós vamos meditar hoje. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz. Irmão, eu não estou gritando como o Paulo está gritando aqui. Por causa da garganta, mas Paulo estava bolado, pois eu estou perplexo quanto a vocês. O tema da minha mensagem nessa noite é até que Cristo seja formado em vocês. Você pode repetir isso comigo? Até que Cristo seja formado em mim. Repita isso mais uma vez. Até que Cristo seja formado em mim. Olha para 3 pessoas aí, mas não obedece, por favor. Fala para 3. Fala assim, até que Cristo seja formado em você. Pastor, mas eu não gosto de ficar falando para o irmão do lado. Você escolheu a igreja errada. Que aqui a gente manda falar para o outro. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos nessa noite que nós estamos, Senhor, com a mente completamente limitada para entender a profundidade do que esse texto nos diz. Nós precisamos que o Teu Espírito agora aponte para o Teu Filho e o Teu Filho nos revele o Pai. Mostra-nos o Pai nessa noite, Senhor. E à medida que nós mergulhamos e entramos nas verdades da Tua Palavra, o Senhor fale conosco de forma poderosa. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
até que Cristo seja formado em vocês. Nos 2 primeiros capítulos, ainda capítulos autobiográficos da carta aos Gálatas, Paulo fala sobre... Paulo está se referindo a um período anterior à sua ida até a Galácia. Mas aqui no capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo, ele vai falar como a igreja começou. Paulo vai contar a história do início, como é que o evangelho chegou na Galácia, como é que foi o relacionamento dele com aquela nova igreja que estava nascendo. E enquanto eu lia esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, no versículo 12, Paulo vai dizer: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Isso é poderoso. Uma outra versão, Paulo vai dizer: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Você vai ver Paulo falando isso em outras cartas, usando uma outra expressão, mas dizendo a mesma coisa. Paulo vai dizer, por exemplo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora olhe para mim aqui. Alguém para dizer, você pode imitar a mim, porque eu estou imitando a Cristo, não é para qualquer um. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que todo cristão deveria ter a coragem. Na verdade, todo cristão deveria dizer: ei, seja como eu, porque eu sou como Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, qual é a grande verdade por detrás disso? É que não existe um cristão que não seja parecido com Jesus. Logo, se ele não se parece com Jesus, é porque ele não é um cristão. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, crentes da Galácia, Gálatas, sejam como eu. Sabe, irmãos, é moral aqui para dizer isso aí. Você pode olhar para mim. Se você olhar para mim, você vai estar olhando para Cristo. Você pode agir como eu, porque se você agir como eu, você vai estar agindo como Cristo. Você pode me imitar, porque se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo. Olha para mim aqui. Irmãos, os apóstolos, eles imitaram Jesus. Ao longo dos séculos, a igreja, ela vem imitando a Jesus com base na imitação dos apóstolos. Está comigo aqui? Portanto, nenhum cristão conseguirá imitar Jesus sem a ajuda de alguém que esteja imitando Jesus. Isso é discipulado. Os apóstolos imitaram Jesus, eles seguiram Jesus. A igreja, ao longo dos séculos, ela vem imitando a imitação dos apóstolos e nós continuamos nessa imitação. Então, se você deseja ser um cristão, não tem como você ser um cristão sem a ajuda de alguém que está imitando a Jesus. Não tem discípulo isolado, irmãos. Não tem carreira solo no discipulado. Não tem como viver igreja sozinho. Não tem como ser comunidade de uma pessoa só. Nós precisamos da ajuda de alguém que está imitando a Jesus. E isso é discipulado. John Stott, uma das referências para nós no estudo das Escrituras, ele vai dizer que discipulado é o incentivo para que alguém siga Cristo a partir do meu exemplo pessoal. Ou seja, preste atenção, ou seja, discipulado é o incentivo para que alguém imite a Cristo a partir da minha imitação. Irmãos, discipulado não é especulação. Discipulado é imitação. Então não existe um Cristo que eu crio na minha cabeça, ou seja, nenhum discípulo de Cristo está autorizado para imitar um Cristo fabricado na sua própria mente, que ele criou, que não existe. Nós imitamos o Cristo dos apóstolos.
Se o Cristo que nós seguimos, que nós servimos, ele não está aqui na Escritura, você não é um discípulo de Jesus. Então não tem como a gente seguir. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu sou crente do meu jeito. Eu sigo a Jesus do meu jeito. E não tem como seguir a Jesus do seu jeito. A única maneira de seguir a Jesus é através da imitação daqueles que estão seguindo a Jesus. Esse é o único jeito, irmãos. Paulo está desafiando eles, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Vocês podem olhar para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E todo líder aqui nessa igreja, todo discipulador aqui nessa casa, precisa um dia, se necessário for, olhar para um discípulo e dizer, pare de me imitar, porque eu não estou mais imitando a Cristo. Porque o nosso objetivo, irmãos, em discipulado, não é gerar dependência emocional de pessoas, não é gerar vínculos, não é gerar uma algema, sabe, emocional, uma algema relacional, não. O nosso objetivo é olhar para Cristo, imitar a Cristo e ajudar outras pessoas a imitarem a Cristo também. Alguém para dizer amém aqui nessa noite? Por isso que eu gosto da expressão que Jesus usa, fazer discípulos. Porque a ideia de fazer não fala sobre um trabalho industrial. Você coloca numa máquina, você digita lá 100 discípulos, aí você dá um código, um comando, aí vai saindo 100 cristãozinho. Não é não, irmão. É fazer. Sabe, Lucas? Fazer é colocar a mão na massa. Sabe? É moldar, modelar, trabalhar, vida na vida, olho no olho. Isso é discipulado. É quando nós somos moldados, a nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa imaginação, as nossas ações, a nossa identidade é completamente moldada e orientada com a ajuda de alguém que está imitando a Jesus. Por isso, se você quer saber mais sobre discipulado, venha para o treinamento sábado. Local ideal para você crescer e aprender. A outra coisa que me chama a atenção, irmãos, já está no versículo 13. Olha o versículo 13. Primeira coisa que Paulo vai dizer, sejam como eu. Vocês podem me imitar. Vocês podem olhar para mim. No versículo 13, Paulo vai dizer, ei, como vocês sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Aqui cabe uma reflexão, irmãos. Por que Deus permite que a gente sofra? Não sei se você sabe, mas crente tem problema. Paga boleto, vai na UPA. Bom, teve um tempo que o Ian fez 2 tratamentos muito intensos e sérios por causa de problema de garganta, de amígdalas. E o Ian gripava muito. E a gripe do Ian, ele começava gripando hoje, de noite. De madrugada já estava infeccionado, era rápido. Eu exagerei um pouco, mas era muito rápido. Então a gente ia muito na UPA, muito. Chegou um tempo que eu tinha até vergonha de chegar na UPA. Porque todo mundo já me conhecia. O pastor chegou, o pastor. Pastor, bora pastor, vem aqui, pastor. Não, eu estava com vergonha já. E eu falei para a irmã Eliane é uma irmã da nossa igreja que trabalha na UPA. Eu falei, irmã Eliane, eu não quero lhe ver tão cedo, só na igreja. Mas aqui na UPA eu não quero lhe ver com muita frequência, não. Mas sabe, crente passa por problema. Tem crise. Aí a pergunta é, por que é que Deus permite que nós passemos por problema? Irmãos, olha o quadro maior. Tire os olhos da doença de Paulo. Alguns vão especular, teólogos vão especular. A doença de Paulo era uma oftalmia, um problema nos olhos, que Paulo era praticamente cego. Outros vão dizer que Paulo tinha problema, Paulo adquiriu malária, aquela região ali era muito infestada por malária, e a malária produzia uma febre alta, dores de cabeça, que alguns dizem que era como se fosse a sensação, era como se fosse um ferro pegando fogo, atravessando o crânio da pessoa, de dores tão fortes na cabeça que eles tinham. Outros vão dizer que Paulo tinha epilepsia, Paulo era epilético. Por algum motivo, Paulo, por causa de uma doença, para na Galácia. Olha o quadro maior. Pastor, por que eu estou sofrendo? Pastor, por que esse problema? Pastor, por que essa crise? Olha o quadro. Conseguiu olhar o quadro?
Que quadro, pastor? Ei, se Paulo nunca tivesse chegado na Galácia, ele não teria pregado o evangelho para aqueles irmãos, não nasceria igreja na Galácia, não teria carta aos Gálatas, não teria gente salva, convertida, transformada naquele lugar. Ei, você pode olhar para a doença, ou você pode olhar para a obra que Deus está fazendo, até mesmo através da doença. Alguém pode dizer amém por isso? Pastor, eu acho que você está esquecendo daquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, eu acho que você leu esse versículo errado. Porque todas as coisas cooperam para o bem, não significa que tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem, irmã Deusa, significa que como Deus ele é soberano, como Deus ele é poderoso, até aquilo que é mal, que acontece nas nossas vidas, nas mãos de Deus, no final, será para o nosso bem. Não, acho que você não está entendendo isso aqui que eu estou falando. Irmãos, as coisas que vão acontecer ao longo da vida podem não ser boas, mas Deus fará com que todas essas coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Debaixo do controle de Deus, até mesmo os nossos erros, os nossos pecados, o mal da nossa vida será para o nosso bem. Essa é a grande verdade do Evangelho, irmão. Uma vez que Deus está no controle, os acidentes, as doenças, fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, Jesus não sofreu para que nós vivêssemos uma vida sem sofrimento. Jesus sofreu para que nós nos tornássemos como Ele. Vou repetir. Jesus não sofreu para que você não sofresse. Sabe aquela propaganda? Pare de sofrer. Venham todos. Vem para cá, Brasil. Aqui não tem doença, aqui todo mundo prospera, aqui todo mundo está bem na vida. É mentira. Não é verdade. Não é o Evangelho. Nunca foi. E Jesus não sofreu para que nós vivêssemos uma vida sem sofrimento. Jesus sofreu para que nós nos tornássemos como Ele. Então até o nosso sofrimento, até a nossa crise, até a nossa dor, nós estamos dentro do propósito de Deus e Ele está formatando, formando, moldando o seu Filho em nós. O alvo do Evangelho não é nos livrar do sofrimento. O alvo do Evangelho é nos tornar como Cristo. Aqui cabe um parêntese muito legal. Lembra dos 3 amigos da fornalha? Lembra? Ananias, Misael e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, aquece 7 vezes e o pau está torando lá dentro, irmão. Aí de repente alguém olha e falou assim: quantos que nós jogamos na fornalha? Alguém falou 3. Alguém calculou errado, porque eu estou vendo 4 lá. Não, se você é pentecostal, você vai entender. Tem um varão de branco lá dentro. Aleluia. O homem das mãos furadas estava lá. Você pega isso aqui. Pega o mistério. Pegou aí, Silvino. O homem das mãos furadas está lá dentro, irmão. Aí o cara falou assim: não, eu vou ter que crer no Deus desses meninos. Só pode ser verdade. Um Deus que apaga o poder da minha fornalha, aqui se dá 7 vezes, é maior que o meu Deus. Eu quero adorar esse Deus também. Aí tira os meninos. Quantos saem da fornalha? 3. Quantos saem? 3. E o quarto? E o quarto homem, dona Zelda? Diga comigo, ficou lá. Diga comigo, ficou lá. Diga mais alto, ficou lá. Por quê, pastor? Porque enquanto tem uns saindo da fornalha, tem outros entrando e ele permanece lá. Sabe, enquanto a fornalha está acabando para uns, tem outros entrando, mas ele continua lá, e ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Irmãos, a Galácia não estava no roteiro de Paulo, mas por causa de uma doença, Paulo chegou até lá. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida,
Eu não sei o que Deus vai permitir que aconteça na sua vida, mas o plano de fundo, irmãos, mostra uma imagem muito maior. Há um Deus poderoso e soberano, com uma obra que vai além da nossa capacidade de entender. Aí Paulo chega lá. Aí como é que Paulo é recebido? Olha o versículo 13. Versículo 14. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Irmãos, Paulo chegou lá. O que eles fizeram? Abraçaram Paulo, como o próprio Cristo, como um anjo de Deus. Irmãos, Paulo foi bem tratado demais. Aí Paulo pregou o evangelho, fez discípulos. Irmãos, mas alguma coisa aconteceu. Olha a sequência do versículo. Versículo 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Não parece que há uma reviravolta na situação? E o Paulo, que é recebido com grande amor, com grande afeto, agora é visto como inimigo. Agora é visto como um rival. Agora ele é rejeitado. Agora ele é um adversário. Acho que você percebeu que ao longo dessa série eu fui mostrando vários contrastes. Escravo, filho, lei e graça, maldição, bênção. Agora Paulo vai fazer um contraste entre a sua missão como ministro do Evangelho e o trabalho dos falsos mestres. Eu acho que você lembra que eu falei aqui já algumas vezes que alguns mestres chamados de judaizantes, aqueles que queriam que o povo voltasse à prática da lei de Moisés, aqueles que estavam pregando que Cristo não era suficiente, na verdade Cristo era legal, mas eles precisavam de mais alguma coisa, a circuncisão, eles precisavam praticar os rituais, os sacrifícios, as festas. Esses judaizantes, eles estavam colocando a igreja da Galácia contra Paulo. E agora há um contraste aqui. Olha para mim aqui. Paulo vai desenhar um contraste entre um pregador do Evangelho e um falso pregador. Entre um discípulo de Jesus, que está ajudando outras pessoas a seguirem a Jesus, e um falso discípulo de Jesus, que está corrompendo a vida de outra pessoa. Qual é essa diferença, pastor? Paulo vai dizer que uma das diferenças mais críticas entre um pregador do Evangelho e um falso pregador é que o falso pregador, ele sempre vai dizer aquilo que você deseja ouvir. E um pregador do Evangelho, Paulo vai dizer: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Um verdadeiro pregador do Evangelho sempre vai dizer a verdade. Então cuidado, irmãos. Tem algumas mensagens que são até legais. Elas alimentam a nossa alma. Você coloca lá um nome no YouTube, alguém vai olhar para você e falar assim: meu lindo, minha linda. É bom, irmão. Até a gente que se acha, eu não, né? Mas que se acha feio. Até quem se acha feio fica assim, ó, lindo. Aí nós começamos a ouvir, irmãos, um monte de coisas que até faz bem para a nossa alma, mas não é o Evangelho. É aquilo que a gente quer ouvir. É aquilo que a gente espera ouvir. Paulo vai dizer: ei, a diferença entre eu e eles é que eles falam aquilo que vocês querem ouvir. Eu estou pregando a verdade para vocês. Eles estão querendo fãs e eu estou formando discípulos de Jesus. Eles querem pessoas que sejam dependentes deles e eu quero pessoas que sejam dependentes de Cristo. Irmãos, Paulo vai dizer: enquanto os falsos mestres estão formando pessoas para darem glória para eles, eu estou formando Cristo nessas pessoas. Eu estou trabalhando para que Cristo seja formado em vocês. Irmãos,
qualquer sistema religioso que não produza o caráter de Cristo na vida dos seus fiéis, não pode ser chamado de igreja. Qualquer relacionamento entre cristãos que não produza a imagem de Cristo não pode ser chamado de discipulado. Qualquer relacionamento de liderança que não esteja formando Cristo nos liderados, nós não podemos chamar de célula. Porque esse é o trabalho do homem e da mulher de Deus. Paulo vai dizer: ei, os falsos mestres querem dominar vocês. Eu quero que Cristo seja formado em vocês. Alguém entendendo isso aqui, irmãos? João Calvino dizia o seguinte, reformador: se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles, nos seus corações. Eu não quero que você se pareça comigo. Eu quero que você se pareça com Cristo. E o nosso objetivo aqui não é formar uma linha em série de gente que fala tudo igual, que se veste igual, que age igual. Não! Nós queremos formar aqui, irmãos, um exército de pessoas que parecem com Jesus, que refletem Jesus, que emitem a glória de Jesus. Esse é o objetivo. E agora Paulo vai entrar em desespero. Por quê? Porque esses falsos mestres estão arrebanhando, conquistando o coração daquela igreja. Aí Paulo vai entrar em crise, irmãos. O que eu vou fazer agora? O que eu vou dizer para mudar a opinião deles? Paulo não vai dizer. Paulo não vai fazer. Paulo vai sentir. Sentir o quê, pastor? Dores de parto. Cadê as mães aqui? Já teve filho? Quem teve filho, parto normal. Parto normal. Normal. Isso é uma heroína. Isso é demais. Minha esposa tendo os dois. O Ian estava sentado. Do Nicolas não dilatou o suficiente. Não conseguimos, foi cesariana as duas. Mas parto, você sabe como é que eu estou falando. Gestação. 9 meses. Chega um tempo, a coisa mais difícil que a mulher grávida tem é olhar o próprio pé. Né? Aí para dormir, meu Deus, aí você, sabe, para comer, um monte de restrição, mas está gerando, está formando. Paulo vai dizer, irmãos, que ele se sente, e não apenas a gestação, Paulo vai dizer que ele se sente como uma mãe, após o parto. E o desafio não é apenas a dor do parto, mas é formar um filho maduro. A imagem de Cristo. Porque a dor do parto passa. Você esqueceu, é por isso que a gente tem um segundo filho. Esquece. Aí vai para o segundo. Eu queria ter 5 antes de casar. Depois do primeiro, eu diminuí pela metade a ideia. Depois do segundo, eu abortei o processo. Tá bom, estou satisfeito, feliz. Feliz, pai de 2. Alguém pergunta para mim, você não vai tentar ter uma menina? Não sei nem se vai nascer uma menina, não vou apostar não. Estou feliz, pai de 2, irmão. Eu olho para o varal, vai até estar gravando ali, Jesus. Olha para o varal, só cueca estendida no ar. Coisa linda, maravilhosa. Só que Paulo, irmãos, ele apresenta para nós a figura, não apenas do parto. Paulo apresenta a figura e a gráfica imagem de alguém que está sendo formado, de alguém que está crescendo. E qual é o objetivo de Paulo? Até que Cristo seja formado em vocês. Qual é a motivação? Qual é o interesse? Ei, eles, os falsos mestres, eles querem apenas o zelo, o cuidado, a glória, a fama. O meu interesse é que Cristo, ele apareça em vocês. Versículo 19, Gálatas 4:19. Meus filhos. A expressão no original é criancinhas. Filhos pequenos, meus filhos.
por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo vai expor todo o seu coração pastoral agora, irmãos. Paulo vai mostrar todo o carinho, todo o amor, todo o afeto por aquela igreja. E o desejo de Paulo é ver Cristo plenamente formado neles. O desejo de Paulo é ver eles crescerem até se tornarem parecidos com Jesus. Olha para mim aqui. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que ele já havia passado por isso uma vez. A palavra-chave está aqui no início. Novamente. Paulo já tinha gerado aquela igreja no Evangelho. E sabe o que é interessante a gente perceber? Que alguma coisa aconteceu que abortou o processo. Volta para a imagem da mulher grávida. Antes de ficar grávida, o espermatozoide fecunda lá o óvulo. O espermatozoide se torna um zigoto. O zigoto se torna um embrião. Do embrião ele se torna um feto. Do feto ele começa um processo. Se você fugiu da aula de biologia, o problema é seu. O feto ele começa a crescer, irmãos. A crescer. Até que aquele espaço do útero é pequeno demais, ele precisa sair. E não acaba quando você dá a luz, ele começa a crescer, até ele se tornar adulto. O que Paulo está dizendo, ei, uma vez eu gerei vocês no Evangelho, vocês já eram filhos de Deus, vocês já eram discípulos de Deus, mas alguma coisa aconteceu e eu estou de novo sentindo dores de parto. Uma segunda vez, a agonia do parto novamente, para que Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo, todo esse calvário da gestação, eu estou subindo de novo. Agonizando de novo. Até Cristo ser formado em vocês. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Porque tem pessoas que até nasceram de novo, mas Cristo nunca cresceu dentro delas. Existem pessoas que elas se conformaram a uma vida cristã, aonde Cristo, ele permanece apenas ainda um embrião. Você não vê. Tem uma coisa interessante, né? Tem mulher que fica grávida que nem parece estar grávida. Aí só coloca a gente enrascada, porque a gente chega e fala assim, você está grávida? Aí ela fala, não. Por quê? Está tão bonita. Você vai ter coragem de dizer? Vai nada. Já viu? Tem mulher que está grávida, nem parece grávida. Da mesma forma que tem gente que é crente, nem parece crente. Cristãos que Cristo nunca cresceu neles. Cristãos que receberam a Cristo, que creram no Evangelho, mas o processo de formação de Cristo nele foi abortado, foi paralisado, foi interrompido, ficou pela metade. E Paulo está dizendo, ei, de novo, mais uma vez, eu estou sofrendo dor de parto, para que Cristo seja formado, não gerado, formado. Ele já foi gerado, mas ele precisa ser formado em vocês. Olha para mim aqui. Nada é uma prova tão segura de que um pecador foi justificado do que quando ele se parece com Cristo. Nenhuma prova, irmãos, é tão segura de que um homem e uma mulher foi justificado. É quando o Espírito Santo forma Cristo nele ao ponto de ele parecer com Jesus. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi algumas. De você chegar num lugar, você não está com Bíblia, você não está com roupa de crente, você não está falando
crenteis, evangeliqueis, alguém olha para você e fala assim, você é crente? Não, por quê? Sei. Alguns mais espirituais falam assim, é porque tem uma aura em você, assim, diferente. Teu santo é forte, hein? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É quando alguém olha para nós e consegue ver Cristo em nós. É quando alguém olha para nós e consegue perceber que algo agora cresceu em nós e é visível, é aparente. Alguém está olhando e está vendo Cristo. Da mesma forma que alguém pode ter nascido de novo, mas se Cristo não foi formado, alguém pode estar olhando e não está vendo Cristo. Eu lembro que um tempo atrás, não sei o que eu fazia da minha vida, mas eu estava tarde da noite, com o WhatsApp ligado ainda. Aí eu recebi um WhatsApp. Alguém, em lágrimas, me mandou uma mensagem dizendo, Lúcio, eu estou em crise. Falei, por quê? Eu já trabalho há anos na mesma empresa. Anos. E hoje uma pessoa olhou para mim e falou assim, você não parece crente. Você não parece crente. A pessoa estava completamente destruída, acabada. Uma das grandes provas de que nós fomos justificados pelo Evangelho é que nós passamos a parecer com o Cristo que nós cremos e seguimos. Isso é maravilhoso. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Segundo aos Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Filipenses 3, 10, Paulo vai dizer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me como ele. Olha para mim aqui, ser cristão é tornar-se como Cristo. E se isso não está acontecendo, algo está errado. Ser cristão é se tornar como Cristo. E se isso não está acontecendo, algo está errado. Gosto da palavra que Paulo usa. Essa palavra formado, morfo, no original grego, é uma palavra que ela vem da área médica, da biologia. Porque a ideia, irmãos, é a ideia de um feto em crescimento. De um bebê sendo formado. Aí Paulo expande essa ideia para dizer, o que está sendo formado é Cristo em vocês. Quando vocês se converteram, quando vocês nasceram de novo, Cristo, como um embrião, foi colocado dentro de vocês. Como um embrião, Cristo está em vocês. Ele nasceu, agora ele precisa ganhar forma e crescer. Precisa crescer. Que analogia perfeita, irmãos. Como um bebê crescendo. Talvez você entregou a vida para Jesus há pouco tempo e deve estar até estranhando, pastor, mas eu estou sentindo algumas coisas que eu sentia antes. Alguns desejos não mudaram ainda. E não tem muita coisa em mim diferente, não estou. Calma, é só um embrião. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer, irmãos. Vai crescer a tal ponto que não vai mais parecer você. Vai parecer somente Ele. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Contrapartida, irmãos, tem pessoas que já estão anos, décadas na igreja e Cristo nunca cresceu. Essas pessoas
não viveram a experiência de Cristo sendo formado e crescendo a tal ponto de dominar, preencher completamente a vida delas. Paulo está dizendo, as dores continuam, e agora pela segunda vez, para que Cristo apareça, cresça em vocês. Tem um filme da série Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Assisti com os meninos em casa. Até gravei um vídeo um tempo atrás e coloquei nas minhas redes sociais. Teve uma cena, irmão, quando eu vi a cena, eu falei, Deus falou comigo. Eles vão para Nárnia a primeira vez, eles voltam para o mundo real, aí depois eles voltam de novo. Aí tem uma menina chamada Lúcia, ela está maior agora. E ela está procurando Aslan, ela quer ver Aslan. E ela é a primeira que encontra Aslan. Quando ela encontra Aslan, irmão, Aslan aparece numa rocha assim. Aslan é uma figura de Cristo. Quem escreveu Crônicas de Nárnia foi C.S. Lewis. Aslan aparece, irmão, gigante. Aquele leão com aquela juba assim, gigantesca. Aí ela olha ele, abraça ele e diz assim, você está tão grande. Você cresceu. Aí Aslan olha para ela e fala assim, não, meu bem. Não. É porque você cresceu. E à medida que você cresce, maior eu me pareço. Irmãos, não é Cristo que precisa crescer. Somos nós que precisamos amadurecer. Por quê, pastor? Quanto mais nós amadurecemos, maior Cristo parecerá para nós, maior será a revelação de Cristo, maior será a visão que nós temos de Cristo. Ei, Cristo já nasceu em vocês, da mesma forma que aconteceu com os Gálatas, agora Ele precisa amadurecer. Não basta nascer de novo, nós precisamos amadurecer. Irmãos, o primeiro e mais importante e maior desejo de Deus sobre o ser humano é que ele nasça de novo. Mas esse não é o fim da jornada, é só o início. O segundo desejo de Deus é que nós possamos amadurecer. Deus não quer ter apenas filhos. Deus deseja filhos que se desenvolvam, que cresçam, que amadureçam, até se tornarem parecidos com Jesus. Já viu aquela frase naquelas embalagens, principalmente de produto de limpeza, de medicação? Fora do alcance das... Me ajuda a pregar. Fora do alcance das crianças. Olha para mim aqui. Tem coisas que Deus não faz na nossa vida. Não é por falta de oração. Não é por falta de jejum. Não é por falta de leitura da Escritura. Não é por falta de estar no culto, não. É porque está fora do alcance das crianças. Somente os maduros podem acessar. Porque Deus sabe, se Ele confiar isso na mão de pessoas imaturas, isso ao invés de abençoar, vai destruir. Irmãos, a plenitude de Deus aguarda os filhos maduros. Aguarda aqueles que estão crescendo e amadurecendo, e Cristo está sendo formado neles. Ei, depois da conversão, inicia-se um outro processo. Que processo, pastor? Cristo precisa ser formado em nós. Irmãos, Paulo não está contente com as pessoas somente indo para a igreja. Paulo não está satisfeito somente com as pessoas lendo a Bíblia. Paulo quer ver Cristo ser formado neles. Paulo quer ver a realidade de Cristo neles. Uma outra versão diz assim, até que Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Uma outra versão diz, até que a natureza de Cristo faça parte de vocês. Uma outra versão vai dizer, até que Cristo esteja completamente e permanentemente formado, moldado dentro de você. A versão fácil de ler diz, até que vocês venham a ser como Cristo. É a explicação do que Paulo vai dizer em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É quando Cristo passa a habitar, irmãos.
plenamente em nós. Aqueles irmãos já haviam eles já haviam crido no Evangelho. Cristo já havia nascido neles. Agora Paulo está agonizando para que Cristo seja formado neles. Você percebe a ordem? Percebe a sequência? Primeiro, Cristo nasce em nós pelo novo nascimento. Depois, Cristo vive a sua vida em nós. E essa é a vida cristã. Na sequência, Cristo é formado em nós. Para que, como filhos maduros, nós possamos acessar a nossa herança. É isso que João fala. João Batista, em João capítulo 3, versículo 30. Que ele cresça e eu diminua. Você entende isso? Isso faz sentido para você? Esse é o plano eterno de Deus. Um Cristo que está sempre crescendo e um discípulo que está sempre diminuindo. E Paulo está dizendo, a mãe que entra em trabalho de parto, ela não quer viver para sempre grávida. Ela espera que a criança nasça, cresça, se torne independente, tenha sua própria família. Irmãos, essa é uma das imagens mais extraordinárias a respeito do ministério do Evangelho. Nós não queremos que você se torne dependente dessa igreja ou dependente de uma outra pessoa. Nós queremos que você cresça, que você amadureça, que você se torne um filho maduro, que você aprenda a ouvir a voz de Deus, que você reconheça a voz de Deus, que você obedeça a Deus, que você seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Que imagem poderosa, como um bebê crescendo do ventre da sua mãe. E Paulo olha para essa igreja e vai dizer, ei, vocês abortaram o embrião. Vocês interromperam o processo. O que aconteceu com vocês? Estou perplexo. Capítulo 3, Paulo vai dizer, eu estou admirado de vocês. Capítulo 1, Paulo vai dizer, ei, vocês estão loucos? Abandonaram o evangelho por causa de um outro evangelho? Paulo vai dizer, ei, vocês interromperam o Cristo que estava sendo formado em vocês. Olha para mim aqui. Nós estamos diante do... Vou finalizar. Nós estamos diante do maior teólogo da história da igreja. Se nós fôssemos perguntar para Paulo, à luz desse texto, qual é a coisa mais importante para uma igreja, Paulo responderia, que Cristo seja formado em cada cristão. Paulo, o que é importante para uma igreja? O que torna uma igreja, de fato, uma igreja? O que torna um seguidor de Jesus, de fato, um seguidor de Jesus? Paulo vai dizer, até que Cristo seja formado em vocês. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que a igreja existe para isso. A igreja não tem outra função. Aí Lewis vai dizer, a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Esse é o alvo de Deus para nós. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor, o que é que vai definir até onde eu vou crescer? O que vai definir até onde nós vamos crescer é até nos tornarmos parecidos com Cristo. Até que o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, em tudo, irmãos, nós nos tornemos parecidos com Jesus. Fique de pé, por favor.
Paulo fala sobre dores de parto, um processo de gestação. Um processo de gestação e nascimento. Quando termina, pastor? A resposta vem até Cristo ser formado em vós. Ainda no início do século XX, pregador indiano, o nome dele é até legal, Sadhu Sundar Singh, pregador indiano, veio da Índia para o Ocidente. Ele foi convidado para um jantar de uma família muito rica, nobreza. Irmãos, era toda aquela pompa naquele jantar, sabe? Você foi em jantar na casa de rico? Dali para mais. E ele estava lá, e ele percebeu as crianças brincando no canto, no chão. Ele sai da mesa e senta para brincar com as crianças. Termina o jantar, ele vai embora. As crianças procuram os pais e começam a perguntar: cadê Jesus? Jesus foi embora? Jesus estava brincando conosco aqui. Foi tão bom. Esse pregador, ele era chamado de o homem que se parecia com Jesus. Tem um Cristo que já nasceu na vida de muitos aqui. Mas esse é apenas o primeiro passo, irmãos, o mais importante. Mas o primeiro passo. Agora Cristo precisa ser formado em nós. Amém? Vamos orar.